nome é Gabriela Violanto, eu tenho 25 anos, sou formada em Design de Moda pela Faculdade da Indústria do Senai, aqui de Curitiba, e eu fui convidada pela professora Tatiane, da matéria de Recursos Visuais e Audiovisuais, para estar contando para vocês pela minha experiência como voluntária ali das mídias sociais da Rede de Crianças da Quarta Igreja do Evangelho Quadrangular, um pouco como que é lidar com a edição de vídeos, gravação de vídeos e a comunicação nas mídias sociais com os pais e as crianças. Eu dividi em 2 tópicos, 2 perguntas para que seja mais organizado para vocês entenderem as dicas que eu vou passar. Então a primeira pergunta que nós vamos tratar é como gravar e editar vídeos, e a segunda pergunta é aonde publicar e alcançar pessoas. O principal segredo para essas 2 questões, tanto para gravar vídeos quanto para editar vídeos e quanto à comunicação com o público e aonde publicar seus vídeos, se chama público-alvo. Público-alvo é a pessoa que você quer alcançar por meio dos seus vídeos e das suas publicações. Bom, mas vamos por partes. Primeira coisa que nós vamos falar, a primeira questão é como gravar e editar vídeos. Como nós estamos falando sobre rede de crianças, Ministério de Crianças, o nosso público-alvo dos vídeos são as crianças. Então, as pessoas que nós queremos alcançar por meio dos vídeos são as crianças. Vale a consideração de que crianças são de 0 a 10 anos. Acima de 10 anos passa a ser juniores. Durante o planejamento do vídeo, é muito importante que você esteja pensando quem vai assistir seu vídeo, porque se você estiver pensando em quem vai assistir, você vai saber como gravar um vídeo, você vai saber como editar esse vídeo, você vai saber como se expressar nesse vídeo, você vai saber quais recursos visuais usar nesse vídeo, qual música colocar no vídeo, quais cores usar no cenário e assim por diante. Então fica muito mais fácil você desenvolver um vídeo se você pensar diretamente em quem vai assistir. Para gravar um vídeo, você não precisa estar comprando câmeras caras. Claro, se você quiser investir em câmeras, você pode estar investindo, mas eu, como experiência ali e voluntária, eu gravo os meus vídeos com o celular. Esse mesmo eu estou gravando com o meu celular. Então, para gravar e editar um vídeo, você precisa apenas de um celular, de início, né? Até que você vai pegando a prática e um dia, quando você quiser investir numa câmera mais cara, né? Uma câmera boa, você pode então estar comprando e adquirindo uma câmera. Mas, de início, você pode estar fazendo de celular que o trabalho fica de ótima qualidade. A melhor maneira, a melhor posição para se colocar o celular para gravar um vídeo é na posição horizontal. E você pode então estar usando a câmera frontal, que é essa câmera aqui, a câmera que a gente geralmente usa para fazer selfie, né, que aparece aqui a gente na frente, ó, a câmera ali. Ou você pode estar usando a câmera de trás. Eu, por exemplo, agora estou gravando o vídeo pela câmera frontal do meu celular. A vantagem da câmera frontal é que você pode se ver e ajustar se você tá ok, se você tá no meio, né? Se o teu rosto inteiro tá aparecendo, se não tá cortando nenhuma parte de você, se você não tá torto, mas às vezes a qualidade da câmera frontal, a qualidade da imagem não é tão boa quanto a qualidade da câmera de trás. Então, se você vê que a qualidade da câmera de trás é muito melhor do que a câmera frontal, você pode pedir então para alguém colocar para você ou segurar para você. Se tiver alguém para te ajudar, ela pode ali posicionar para você gravar. Por que que a melhor maneira de gravar um vídeo é na câmera horizontal? O meu celular tá na horizontal, tá vendo? Aqui eu tenho 2 espaços grandes que sobraram. Se eu quiser depois, quando editar o vídeo, colocar uma figurinha, de repente uma imagem, eu tenho espaço.
para colocar. Se eu colocar o celular na vertical, o meu espaço fica menor. Eu vou ficar muito mais perto e não vai sobrar nenhum espaço para eu colocar uma figurinha, uma informação. Fica muito apertado. Ao meu ver, as crianças se ligam muito na linguagem labial. Ainda mais se tiver alguma criança que é deficiente auditiva. Ela precisa acompanhar a história lendo os seus lábios. Então, essa distância que eu tô é muito boa. Se você fizer muito atrás, ela não vai acompanhar, não vai enxergar direito o teu rosto, não vai estar acompanhando os seus lábios. Às vezes, se você mostrar um bonequinho lá longe, ela não vai ter que ir muito perto da tela para estar enxergando. Então, quanto mais perto da tela, melhor. Também a questão do som. Quanto mais longe você ficar da câmera, a câmera ela tem um microfone que ela, ali ela pega o som da tua voz. Então, quanto mais longe você ficar do microfone da câmera, mais longe, mais baixo vai ficar a tua voz. Então, as crianças não vão escutar direito. Então, quanto mais próximo da câmera, mais alta fica a sua voz. A não ser que você queira investir o dinheiro no microfone, aqueles microfones tipo de jornal que fica aqui, que não tem fio nem nada. Aqueles microfones costumam ser caros a partir de uns R$300. Nós não temos o microfone. Então, eu geralmente costumo fazer vídeos sem microfone, só com o celular, ou eu uso esses fones mesmos que vêm junto com o telefone, com o celular quando você compra. E aqui eles possuem um microfoninho, tá vendo? Para você atender ligação. Aqui você consegue estar falando com ele tranquilamente. A escolha do local, ela também influencia no som. Quanto maior o local, mais eco vai ter no som. E aí a pessoa não vai escutar, não vai assimilar direito o que você está falando. Então, quanto menor o lugar, melhor. E se tiver portas e janelas, é importante que na hora da gravação essas janelas e essas portas estejam fechadas. Porque se a janela e a porta estiverem abertas, o som que você estiver falando vai vazar pelas janelas ou portas abertas. E se estiver fechada, esse som vai pela parede e volta para você. Então ele volta para o teu celular e esse som fica muito bom. Ele fica com o espaço que você estiver, fica como se fosse um espaço acústico. Então você vai montar ali um mini estúdio na sua casa sem gastar nada. Só pensando nesses detalhes. A escolha do espaço também é importante na questão da iluminação. A melhor iluminação, na minha opinião, para fazer vídeos é a iluminação natural. Então, se você puder gravar perto de uma janela durante o dia, é melhor. Mas você não pode estar com a janela atrás de você, senão você vai ficar escuro. Eu vou mostrar para vocês como que eu tô gravando aqui. Eu tô gravando com uma janela na minha lateral esquerda. A minha luz tá vindo daqui e eu tô bem iluminada. Tá vendo o que iria acontecer se a janela estivesse atrás de mim? Eu iria ficar ou mais clara ou mais escura. E além de ficar esse branco atrás que não fica muito bonito no vídeo. Ou você pode então estar colocando uma janela na sua frente. Mas assim, por exemplo, se você usar óculos, tá vendo que a luz fica refletindo no seu óculos? Então eu já não gosto porque daí você distrai a criança com os desenhos que ficam no teu óculos ou parece que teu óculos tá sujo. Se você trabalhar durante o dia, e for impossível de você gravar um vídeo durante o dia, então eu recomendo que você grave com uma luz, de teto, que é uma luz artificial, mas que seja branca e não amarela. E se eu puder recomendar um lugar dentro da sua casa, eu recomendo que seja o seu quarto, que é o lugar mais silencioso. Todos os objetos que tem como material madeira, por exemplo, a cama, a porta, o piso, uma cômoda, eles acabam ajudando para que tenha uma acústica muito boa no vídeo. Das dicas que a gente já viu até agora, então você já sabe qual local escolher, para ter o melhor som, a melhor iluminação. Você já sabe como ajustar o teu celular. E agora a gente vai ver
como você posicionar, aonde você vai apoiar o teu celular para gravar o vídeo. A melhor maneira de você gravar um vídeo é usando em tripé. É como este que eu estou usando agora. Então, esse é o tripé que eu estou usando, tá vendo? Ele é uma altura muito boa, ele é uma altura média, existem tripés mais altos que esses. Ele tem 3 alturas que você pode medir aqui, que você pode usar. Na verdade, é umas 4 alturas. Aqui tem um suporte que você coloca, você apoia o celular, você pode usar tanto horizontal quanto vertical, né? Mas, como eu disse, a melhor maneira de gravar o vídeo é na horizontal. E aqui tem um guia para você mexer o celular sem tremer muito. Esse tripé, ele tá aqui nessa altura, eu não tô precisando apoiar ele em nada, ele tá direto no chão. Então, dessa altura, você vai encontrar a partir de R$70 até R$300. Você encontra na loja das Americanas, pelo site, pela internet, em algumas lojas do shopping de eletrônico, pode encontrar no Paraguai, de repente no centro, mas eu acho difícil você encontrar por menos de R$70. Mas se você não quiser, de repente, investir num tripé tão grande assim, você pode estar escolhendo um tripé menorzinho, ó. Esse tripé eu encontrei no R$99, eu paguei R$29. E ele também tem o mesmo suporte de celular, é aquele mesmo suporte de pau de selfie. Você pode de repente estar empilhando várias caixas de papelão e colocar ele em cima. Ou de repente, se você for gravar numa mesa, né, você coloca ele em cima. E eu acho ele ok. E caso você não queira comprar nem o tripé barato nem o tripé caro, você pode usar a sua criatividade, de repente, e apoiar em livros, apoiar em almofadas, em caixas, enfim. E montando ali, no começo eu também não tinha nenhum desses dois. Eu apoiava cadeira em cima de puff, em cima de sofá e dava o meu jeito. A melhor maneira de se gravar um vídeo infantil, eu não acho que não só o infantil, né? Como agora não é um vídeo infantil, eu tô gravando um vídeo para adultos. Mas qualquer vídeo, ao meu ver, é importante que se grave sentado. Se você estiver de pé, mais você vai andar, mais você vai se movimentar e mais o teu corpo começa a queimar caloria. E ao mesmo tempo, o teu corpo começa a cansar e você começa a gastar ar, você começa a ficar ofegante. E as pessoas vão começar a notar que você está ofegante e aquilo vai começando a deixar a pessoa agitada. E muitas vezes acabam não assistindo até o final do vídeo, né? Principalmente uma criança. Aquilo agita a criança que não vai fazer com que ela fique parada assistindo o vídeo. Se você de repente vai usar acessórios, vai usar a Bíblia, vai usar algum personagem do lado de você, embaixo, você pode deixar ali uma cadeira com as coisas que você vai usar na hora. E ninguém vai estar vendo que está ali do seu lado. Você pode deixar uma garrafa de água, que é importante você parar e tomar uma água e respirar. Para que você não precise se levantar e buscar e parecer cansado e exausto no vídeo. Depois de você achar o melhor lugar para gravar seu vídeo, com a melhor iluminação, com a melhor acústica para som, a melhor maneira ali de posicionar o seu celular, você vai sentar e escrever o roteiro do seu vídeo. Você vai escrever exatamente tudo o que você vai falar, desde o boa noite, crianças, tudo bem? Até uma oração que você vai fazer, até o tchau que você vai dar. Isso não significa que você vai ter que ler o roteiro, mas você ter escrito o que vai falar vai te ajudar a ter o domínio do assunto, então não vai arriscar você fugir do assunto. De repente está falando de Davi e Golias e do nada você está falando de Moisés. Então você vai falar de Davi e Golias, você fala só de Davi e Golias. E vai te ajudar a ter o controle do tempo. Criança não fica muito tempo sentada assistindo o vídeo não. Pela experiência das nossas publicações da Rede de Crianças, os vídeos com até 10 minutos
elas têm muito mais retorno do que os vídeos com 20 e 30 minutos. Se você pensar, sentar e montar um roteiro, né, montar o que você vai falar para um tempo de até 10 minutos, ele te dá ali um domínio de que você não vai passar daquele tempo. E se for menor de 10 minutos, então melhor ainda, porque as crianças amam, e os pais também, hein? Os pais e as mães amam vídeos curtos. O roteiro, ele vai te ajudar também a você pensar em como você vai se expressar. Se expressar para uma criança não é a mesma coisa que se expressar para um adulto. É importante que você pense em usar palavras simples, em palavras que as crianças entendam, que você use poucas informações, porque não adianta você querer fazer um vídeo de 10 minutos e você colocar várias informações que dê um vídeo de 20 minutos. Então você vai falar rápido demais, as crianças não vão entender como eu tô falando agora, e vocês também não conseguem entender, e é muita coisa para entender. Ao invés de falar assim, com calma, é importante também, dentro dessa questão de informações, que você conte só um tema, só uma história, como eu falei. Ou contar a história só de Davi, ou contar a história só de Moisés, ou contar a história só de Abraão. Ou se vai falar de família, fala só de família. Se vai falar de amor, fala só de amor. Não falar todas as coisas juntas, que criança não consegue entender, não tem um pensamento rápido como um adulto. É importante também interagir com as crianças no vídeo. Eu sei que você vai estar falando com uma câmera, mas as crianças estão interagindo com você do outro lado da tela. Então, fazer perguntas ajuda muito. Nós ali da Rede de Crianças tivemos retornos de pais que nos vídeos, quando a gente fazia perguntas do tipo: vocês lembram como era o nome do moço que matou Golias? Do outro lado da tela elas respondiam: eu sei, era Davi. Então, quando você faz esse tipo de pergunta e espera pela criança, né, dá um tempinho para que a criança responda, ela responde sim. Então dá a entender que você é um amigo que está ali conversando com a criança. E é muito importante usar os gestos. A criança lida muito com fantasia, lida muito com desenho. Então, se você usar os gestos, ela vai decorar muito mais, você vai chamar a atenção dela muito mais fácil para a história. Um exemplo para vocês sobre simplificar as palavras também se aplica a versículos. Às vezes os versículos possuem uma linguagem muito complicada para as crianças. Então, por exemplo, João 3,16, eu coloquei aqui. Você pode simplificar para ela. Então, assim, Deus ama tanto o mundo que há 2020 anos atrás pediu para que o seu filho Jesus, sabia? Jesus era o único filho, morresse em nosso lugar lá na cruz, para que hoje a gente pudesse ter a certeza de que vamos morar no céu. Não quer dizer que você vai estar mudando o que Deus falou, mas você vai estar simplificando para uma criança compreender melhor a palavra de Deus. Agora nós vamos começar a pensar em detalhes que podem envolver a edição do seu vídeo. As crianças são muito ligadas a imagens, a cores, então é importante você pensar em elementos que dão destaques a detalhes importantes da história, ou que ilustre a história em si. A história pode ser ilustrada com bonecos, ursinhos, fantoches, desenhos, ursinhos como esse, tá vendo? Se você deixar a câmera na horizontal, você tem espaço para colocar o ursinho. Mas ela pode ser ilustrada também com imagens que você adiciona quando você for editar o seu vídeo. Você pode colocar a imagem na tela inteira, como eu estou mostrando agora. Enquanto a criança vê a imagem, você pode ir narrando a história, ou você pode colocar ela aqui do lado de você, e você pode ir trocando e colocando outra imagem aqui do lado, enquanto você vai mudando de cena da história, vai trocando de imagem também. Esse é um recurso que eu uso muito, que eu acho muito legal. E se você grava em horizontal,
você deixa esses passos para poder usar para colocar essas imagens. Essas imagens que eu uso para colocar nos vídeos, você acha em dois principais lugares na internet. É o Pinterest, que é um aplicativo que você baixa no celular, mas você também pode pesquisar pelo computador, ou o Google normal. Então você vai lá e pesquisa Davi da Bíblia desenho. E daí já vai aparecer a história de Davi ilustrada de uma forma infantil. Isso para qualquer história. Mas confesso que o meu lugar favorito para fazer essas pesquisas é o Pinterest. Por quê? Como eu uso muito o celular, eu não gosto de ficar baixando imagem e guardando na memória do meu celular, senão a memória fica cheia muito rápido. Então o Pinterest, ele é um aplicativo que te permite criar pastas dentro do próprio aplicativo. Então, se você achou uma imagem lá, você pode salvar na pasta dentro do aplicativo. E daí a imagem não fica pegando espaço no teu celular, mas fica salva lá no aplicativo. Mas qualquer um dos dois, tanto o Google quanto o Pinterest, tem imagens boas. Um outro recurso visual muito legal e muito moderno e muito animado que chama muita atenção das crianças são as animações. As animações você só consegue por meio dos editores de vídeo. A maioria dos editores ele já oferece alguns bonequinhos, tipo esses que eu estou mostrando, que eles dançam, eles expressam emoções tipo tristeza, alegria, se está dançando, se está cantando e etc. E por meio da história você pode ir usando eles para expressar emoções. O último recurso visual que eu acho legal você usar nos vídeos, que é o que eu geralmente uso nos meus vídeos, são as letras. Então, geralmente, os editores de vídeos também te permitem diferentes tipos de fontes com cores e eles se movimentam, tem efeitos. Então, é legal para você dar destaques, de repente, a referências de versículo, a nomes de pessoas, a números, a coisas importantes que as crianças precisam gravar da história. Eu acho importante para palavras pequenas. Eu acho um pouco inútil você colocar de repente um versículo inteiro no vídeo, assim na tela, porque a letra fica muito pequenininha e a criança tem que chegar muito perto da tela para enxergar e de repente ela presta mais atenção no texto, tentando ler o que está escrito, do que em você e acaba perdendo um pedaço da história do que você está falando. Ou o texto passa batido mesmo, sabe? Ela acaba nem parando para ler. Eu acho muito mais divertido você colocar a referência bíblica e ela parar para procurar na Bíblia dela. É muito mais legal e isso ajuda com que os pais interajam com os filhos durante os vídeos. Para o vídeo também é importante que você pense qual música você vai colocar. Como se trata de crianças, é importante que seja uma música mais animada e mais infantil. Você pode usar diferentes músicas durante o vídeo. Por exemplo, você pode usar uma música no começo mais animada e alta para que chame a atenção da criança, para que ela fique para assistir o vídeo. Durante a história é importante que a música fique com volume baixo, né? Para que as crianças escutem o que você está falando, senão a música fica mais alta que a tua voz e ninguém vai escutar ou entender o que você está falando. De repente, num momento de drama, né, uma tristeza que aconteceu durante a história, você pode colocar uma música mais triste, mais dramática, e daí no final, quando acontece o final feliz, você pode colocar uma música feliz. Existe uma questão chamada direitos autorais, que é o direito da posse da música que só o cantor e o compositor têm sobre a música. Se você quiser usar a música dele em algum lugar, quer tocar a música dele no vídeo, se você quiser usar a música dele no seu restaurante, na loja, você vai precisar comprar o direito autoral. Então não tem como você baixar a música direto do YouTube ou de algum outro lugar e querer colocar ela
a original no teu vídeo, porque se você postar ou no Facebook, ou no YouTube, ou no Instagram, em qualquer lugar, o teu vídeo ou vai ser bloqueado ou vai ser excluído, e às vezes até eles podem excluir o teu perfil, né? Porque isso é crime, você usar sem ter os direitos autorais. O tempo que você pode usar de uma música original que tem direitos autorais sem ser banido na internet é 30 segundos. Se você passar desses 30 segundos, o teu vídeo ou é excluído ou é bloqueado. Mas, mesmo assim, existem músicas muito legais que não têm direitos autorais e que são disponíveis gratuitas justamente para pessoas que fazem vídeos como nós. Só a única questão é que não vai ser tipo uma Aline Barros ou um Diante do Trono, porque essas músicas têm direitos autorais. Mas são músicas muito legais também, são as músicas que geralmente eu uso nos meus vídeos. É só você digitar no Google músicas sem direitos autorais gratuitas para vídeos e downloads. E lá você vai achar vários lugares para baixar essas músicas. Ou existem também aplicativos de editar vídeos que eles já oferecem essas músicas sem direitos autorais para poder serem usadas nos vídeos, e elas são gratuitas. Então essa é uma vantagem de usar o editor de vídeo, que alguns deles já vêm com essas músicas para você usar. E a última coisa para se falar sobre questão de vídeo é sobre o cenário. Nós estamos falando sobre criança, então você pode deixar bem decorado? Pode. Você pode deixar sem nada, limpo como eu deixei aqui? Pode também. O único detalhe importante que eu falaria para você evitar são decorações muito miúdas ou decorações muito longes que as crianças não vão enxergar, que às vezes elas seguram mais atenção do que a sua própria história. Mas decorações do tipo bolinhas coloridas ou fitas coloridas ou corações na parede é muito legal. Ou você pode deixar sem nada e quando você for editar o vídeo, você pode usar as animações mesmo para decorar a sua parede. Eu, por exemplo, é o que eu prefiro fazer. Eu prefiro deixar sem nada e com o editor mesmo coloco uma florzinha, deixo um monte de bonequinhos durante o vídeo inteiro para que fique decorado desse jeito. O aplicativo que eu uso atualmente para editar vídeos e que eu gostaria de sugerir para vocês é o InShot. Ele é gratuito e ele é muito bom de se usar e muito fácil também. Ele possui algumas opções que são pagas, mas eu não sinto falta de nenhuma. Todas as opções que eu uso são gratuitas e eu consigo editar os vídeos tranquilamente. É um aplicativo que você pode baixar no seu celular. Eu edito os vídeos direto no meu celular, mas se você achar que de repente o celular é muito pequenininho para você editar, eu sei que também existe a opção de InShot para você fazer no teu computador. Então é só digitar lá no Google InShot para notebook ou computador que vai ter a opção para você baixar. Se vocês por acaso não conseguirem achar esse InShot para o computador, tem duas outras opções de indicações que eu peguei de amigos que usam de edição para o computador. É o Filmora e o APower. Esses eu acabei não usando, eu não gosto muito, mas eu sei que são bons também. Eu prefiro particularmente o InShot e prefiro editar no celular. Eu gosto muito do InShot porque tem a opção que se você estiver editando o vídeo e precisar parar de editar e continuar depois, ele salva exatamente no ponto que você parou e depois você pode retornar e continuar editando. Ele permite que você aumente a velocidade da imagem ou diminua, deixe em câmera lenta. Ele também permite colocar as imagens, as figurinhas, as palavras, todas essas dicas que eu dei de vídeo, tudo isso esse aplicativo InShot permite fazer. Ele também permite dar zoom na imagem, de repente você gravou muito longe, não teve como gravar perto, ele consegue dar zoom para você ficar mais próximo da câmera. Ele disponibiliza as músicas sem direitos autorais, gratuitas, que você pode colocar
no vídeo e postar sem ser banido na internet. Ele te dá a opção de você aumentar o volume da tua voz ou diminuir. Ele te permite editar a imagem do teu vídeo. Se às vezes você está num lugar muito claro, ele permite escurecer um pouco. Se está num lugar muito escuro, ele permite clarear um pouco. Também tem uma questão que se chama marca da água. Marca da água é uma logo que aparece geralmente no cantinho aqui da tela. É a logo do editor que você está usando. Alguns editores tem, outros não. A maioria dos editores você só consegue tirar se você pagar. Mas o InShot, ele te permite postar sem essa marca da água, sem essa logo, se você assistir uma propaganda. Tem a opção de você pagar também, mas eu não pago. Então toda vez que eu vou tirar a marca da água, eu clico na marca da água, aí aparece para mim. Pague para tirar a marca da água ou assista uma propaganda, que eu acho que é como eles ganham dinheiro, né, por meio das propagandas deles. Então daí você clica, assiste uma propaganda como se fosse uma propaganda do YouTube e aí sai automaticamente a marca da água. Enfim, se diante de tudo, né, que eu falei sobre editar vídeo, você ainda preferir não editar o vídeo, eu ainda posso te falar que a vantagem de você usar um editor e aprender sobre editar vídeo é que você não precisa decorar tudo que você vai falar e sentar na frente da câmera e ficar desesperado para falar tudo certinho sem errar. Ou se você errar alguma coisa, ter que começar a gravar tudo de novo. Não, você pode sentar, falar com calma. Se você quiser, de repente, ir no banheiro, você pode ir, depois voltar. Se você quiser tomar uma água, você pode tomar. Se você errar alguma palavra, você não precisa excluir o vídeo inteiro. Você só fala de novo a frase que você errou. E daí continua o resto do vídeo. Só exclui depois, na edição do vídeo, a frase que você errou. Finalizamos aqui então o tópico de como gravar e editar vídeos. Vamos agora para o tópico aonde publicar os vídeos e como alcançar pessoas. Existem vários canais de comunicação, várias redes sociais que você pode postar os seus vídeos e estar ali em comunicação com essas pessoas. Entre eles existem o YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp e existem mais, só que esses 4 são os mais conhecidos e que são gratuitos, tanto para quem vai postar o vídeo, tanto para quem vai assistir. E nenhum desses você vai precisar pagar para publicar o seu vídeo. Mas e agora, né? Qual rede social escolher? Aqui novamente nós vamos voltar ao ponto inicial do vídeo, que relembra que a escolha da sua rede social também vai depender do seu público-alvo. Vai depender da pessoa que você quer alcançar. Vai depender da pessoa que você está querendo se comunicar. Nas questões dos vídeos, o público-alvo são as crianças. Então, nós pensamos num vídeo, gravamos um vídeo pensando nas crianças. Então, as crianças são o público-alvo dos vídeos. Nas redes sociais, as crianças também são o nosso público-alvo. Só que as crianças não possuem perfis nas redes sociais. As crianças de até 10 anos. Se possuem, é muito raro e porque o pai ou a mãe é muito desligado, porque é muito perigoso que uma criança tenha perfil nas redes sociais. Então, como que a gente vai alcançar uma criança pela rede social, sendo que ela não tem uma rede social? É aí que a gente para pensar que os pais são os que possuem as redes sociais. Eles são os que usam a internet. Então, enquanto as crianças são o público-alvo dos vídeos, os pais são o nosso público-alvo das redes sociais. A rede social, então, a gente vai programar pensando 80% nos pais e 20% nas crianças, porque é com os pais que a gente vai estar se comunicando. Nós precisamos conhecer também os pais e as mães na rede social para que o nosso vídeo ou a nossa publicação
chame tanta atenção deles ao ponto de eles pararem o que estiverem fazendo para mostrar para o filho deles o nosso vídeo ou a nossa publicação. É aí que acontece a nossa comunicação com a criança por meio da rede social. E como é que é possível conhecer tão bem os pais e as mães? Nessa questão, é muito importante que você anote os nomes dos pais e das mães, memorize os rostos, para que daí você vá pesquisando nome por nome nas redes sociais, para você descobrir qual rede social eles estão usando, se eles usam o Facebook, se eles preferem o Instagram. O que acontece muito é que às vezes a pessoa cria um perfil e fica parado. Então você precisa entrar no perfil da pessoa, do pai ou da mãe, e ver se ela posta com frequência. Isso é muito importante. E assim, pesquisando nome por nome, você vai ver qual rede social eles preferem usar. Você pode até descobrir que eles preferem usar nenhum dos dois, nem o Facebook e nem o Instagram. Tem gente que não tem nenhum dos dois e prefere usar só o YouTube. E tem o WhatsApp, então de repente você pode criar um canal no YouTube, postar os seus vídeos lá e encaminhar o link do seu vídeo pelo WhatsApp dessas pessoas. Tem várias maneiras, é só você ter paciência para conhecer o seu público-alvo. Eu sei que parece cansativo você pesquisar pessoa por pessoa, mas eu vou dar o meu exemplo para vocês para ver como deu certo. Depois que eu fiz essa pesquisa, de pesquisar as mães e os pais nas redes sociais, né? As mães e os pais que frequentam a rede de crianças da 4ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba, eu descobri que o nosso público-alvo das redes sociais são as mães e não os pais. Infelizmente, os pais acabam não se envolvendo tanto conosco nessa comunicação. Então, eu descobri que são mães e elas possuem de 30 a 45 anos. Tem algumas avós, mas são poucas. Algumas são casadas, outras são separadas, todas com filhos, né? Lógico, porque estamos tratando com os filhos, né, delas. Elas possuem amigas com filhos, isso é legal, porque elas compartilham os vídeos com as amigas que têm filhos, para eles assistirem também. São mães ou que só trabalham ou que trabalham e estudam, então elas não vão entrar na rede social no começo do dia, elas não têm tempo por conta da vida corrida. Então o tempo que elas usam para entrar na rede social, no Facebook, é no final do dia, quando elas estão voltando do trabalho ou antes de dormir, quando elas já estão ali com o seu banho tomado, as crianças já estão dormindo e elas estão relaxando um pouco. Descobri também que não são mães modernas em relação à tecnologia. São mães que usam o básico que todo mundo usa, que é o Facebook. Não são mães que usam Instagram ou Twitter ou qualquer coisa que seja mais moderna que tenha. Diante da pesquisa que eu fiz e todas essas informações que eu descobri, a princípio foi criada só uma página no Facebook. Página no Facebook é aquela que você só aperta para curtir, que você não precisa pedir para adicionar para amigo nem nada. E por você curtir, você vai recebendo com frequência tudo que é postado. E a questão da página do Facebook é que ela é boa para coisas comerciais, né? Para coisas que não precisam de sigilo, porque é algo público, ao contrário do perfil, que você consegue ter o controle das pessoas que estão vendo. Então, todas as pessoas do mundo têm acesso ao que você postar, desde fotos, vídeos, e você não consegue controlar quem que está acessando ou quem não está. E nós pensamos muito no cuidado com as fotos das crianças, porque a pedofilia e a pedofilia virtual, ela é real. Então, você tem que tomar muito cuidado ao postar uma foto. Ela pode ser usada para várias coisas e muito cruéis, desde venda até sequestro. Então, a gente tinha o cuidado de postar só avisos ou vídeos com professores e não, pelo menos eu, né?
Eu tinha o cuidado de não postar foto com crianças, porque eu não tinha o controle de quem estava vendo e tendo acesso a essas fotos. Com o tempo, eu descobri que as nossas mães são mães que gostam de ver fotos dos seus filhos. Fotos de filhos no retiro, fotos de filhos na escola bíblica de férias, na escola dominical. Elas gostam de ver as fotos dos filhos no Facebook da igreja. E tudo bem com isso. Só que precisa ter essa segurança. Então, a gente tem que pensar numa solução que agrade os dois lados, que tenha segurança e que agrade as mães. Foi aí que a gente decidiu manter um perfil, como se fosse um perfil, como se nós fôssemos uma pessoa normal. Então eu abandonei a página da rede de crianças e criei o perfil da rede de crianças e aqui, perfil privado. Porque daí toda pessoa que quiser ter acesso às fotos que eu posto ali vai precisar passar por mim, vai precisar pedir a solicitação e aí cada pessoa que pede para adicionar como amigo, eu entro, vejo quem é, se é uma pessoa suspeita eu pergunto para outras pessoas se conhecem e tal. Se é pessoa suspeita eu bloqueio na hora, não quero nem saber porque me preocupo muito com a segurança das crianças. Dentro daquela pesquisa eu descobri, como eu falei para vocês, que as mães assistiam os vídeos no final do dia quando elas iam descansar. Então eu só posto os vídeos no final do dia. Posto vídeos e publicações importantes. Eu posto lá por 19, 30 e 20 horas. Mesmo que elas não assistam nesse horário, logo quando eu posto, elas podem assistir até 9, 10 horas da noite. E os vídeos e publicações que dão mais retorno são os postados durante a semana. De terça a sexta, sábado e domingo, não sei o que acontece, mas as mães não esquecem a rede social. Eu acho que elas preferem ficar com os filhos em casa. Eu não tenho muito retorno das mães durante o final de semana. Eu quero destacar para vocês de novo que esse conhecer o público de vocês, que são as mães e os pais, é algo contínuo. Eu até hoje sigo tentando conhecê-los melhor. Todos os dias também eu entro nos perfis deles, nos perfis das mães, vejo o que elas estão falando, qual assunto que elas estão falando, quais coisas que elas querem saber. Às vezes é bom pra gente saber gravar um vídeo, se elas ainda têm usado o Facebook ou se já tá ultrapassado. Uma das coisas que eu descobri recentemente fazendo essa pesquisa é que elas têm usado muitos stories no Facebook. O Stories é aquelas fotos e vídeos que você adiciona lá no início da tela e que eles ficam online, eles ficam disponíveis para os outros verem apenas 24 horas. E quando eu posto vídeos lá, fotos e avisos, dá muito mais retorno para mim. As mães assistem muito mais. Então ali eu recebo retorno às vezes de 200 mães assistindo todos os dias ali o que eu posto. Outra coisa que eu também descobri é que as mães estão tendo em casa essas TVs mais modernas, que assistem o YouTube e que é muito mais fácil assistir os vídeos pelo YouTube do que pelo Facebook. Então o objetivo aí é estar investindo em algo no YouTube para que seja mais fácil que elas coloquem um vídeo no YouTube do que pelo Facebook. E a última dica que eu quero dar para vocês em relação à comunicação ali com os pais são em relação a elaborar uma publicação, um aviso. É importante que você faça uma arte bonita, que tenha uma identidade visual legal. Então, eu quero dar uma dica de um aplicativo que eu uso no celular e que você também pode usar no computador, sem precisar baixar nada no computador. Se chama Canva. Ele é totalmente gratuito. Você pode usar com uma imagem que você baixou na internet, você pode usar com uma imagem que tem disponível lá. Por meio desse Canva eu faço publicações de todos os tipos. Faço folder de retiro, faço da IBF, faço avisos de escola dominical, bom dia, boa noite. Todos os tipos de folder de avisos você pode estar fazendo
avisos sérios, avisos animados, você pode estar fazendo por meio desse Canva. Só porque o Facebook funcionou pra gente, significa que só ele funciona? Não, significa que o nosso público-alvo usa mais o Facebook e por isso dá certo. Mas eu conheço igrejas que usam o Instagram e dão certo, eu conheço igrejas que usam o YouTube, que usam o Twitter, que é um aplicativo mais moderno ainda que eu nem falei para vocês. Vai depender de qual rede social o seu público-alvo se identificar mais. Vai depender do que você descobrir da sua pesquisa no público-alvo. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, que Deus dê muita criatividade para os próximos vídeos e publicações que vocês farão. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu Instagram, violanto_gabi, ou falar com a Tati, que ela passa o meu contato para vocês, qualquer dúvida. E um beijo para vocês, até mais!